Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17. Esse texto registra a necessidade de um jovem que foi à procura de Jesus. Diz assim o texto: quando Jesus saiu, correu para ele um jovem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por essas palavras, retirou-se, porque possuía muitos bens. O que farei para herdar a vida eterna? A juventude é, sem sombra de dúvida, uma das fases mais importantes da vida. Até porque esse é um tempo de sonhos. Geralmente o jovem é sonhador. Esse é um tempo também de dúvidas. Quantos jovens estão passando momentos de dúvidas? Por exemplo, em relação ao que vai ser no futuro, aqueles mais jovens, né? Alguns tentam aqui, tentam ali e nunca conseguem uma definição. Quantos jovens também estão num tempo de busca incessante por algo que dê significação à sua vida? Esse é um tempo de plantar. Até porque, se há uma verdade, e esta é real, a vida passa muito depressa. E a juventude também passa muito depressa. É uma fase da vida. Esse jovem, ele foi encontrar-se com Jesus. E ele estava, de certa forma, intrigado pela pessoa de Jesus e pela pregação de Jesus. Porque quando Jesus surge pregando o Evangelho, ele convida as pessoas a ter uma experiência com a graça. O que é isso? Com o grande presente que Deus estava trazendo ao mundo. Ele chama as pessoas a ter uma experiência com a misericórdia, ou seja, um Deus que vem a favor daqueles que nele esperam. E ele diz que ele estava pronto para perdoar a qualquer pessoa, fosse quem fosse, tivesse feito o que tivesse feito. Obrigado, Vanessa. De vez em quando, a tecnologia nos prega algumas peças, né? Então, Jesus era alguém que estava, de certa forma, impressionando as pessoas que chegavam junto a ele. E o texto diz que, nessa circunstância, um jovem se aproxima de Jesus. E ele começa a conversar com Jesus. E diante de tudo quanto Jesus fazia, ele qualifica Jesus, dizendo que Jesus não somente era um mestre, mas Jesus era um bom mestre. Aquele jovem tinha alguns vazios na sua alma, no seu coração,
Ele procurava preencher alguma coisa que lhe estava faltando, e ele deve ter imaginado, e por isso foi procurar Jesus. Quem sabe se esse homem, que é o mestre, e não somente é um mestre, mas é um bom mestre, quem sabe se ele não tem resposta para a minha necessidade. Essa é a grande procura do ser humano em todo o tempo. A procura por resposta para a sua necessidade. Esse jovem, então, começa a conversar com Jesus. E ele, virando-se para Jesus, faz a seguinte indagação: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma coisa me impressiona, é que esse jovem, embora a história nos mostre que é uma vida que existiu há cerca de 2.000 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, ele continua a ter, ou tinha naquela circunstância, o mesmo sentimento, a mesma preocupação, a mesma atitude das pessoas desse pleno século 21. Estava ele diante de alguém que pregava sobre uma vida diferente. E ele pergunta: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele não estava procurando ou perguntando a Jesus o que Jesus podia fazer por ele, mas o que é que ele podia fazer. Na verdade, quando a Vanessa estava cantando esse solo aqui, eu estava pensando exatamente nisso. Esse solo, ele em síntese retrata a filosofia desse tempo, filosofia que é esposada por Friedrich Nietzsche, que trabalha a questão da soberania do indivíduo, que começou desde lá do Éden. Ou seja, o ser humano está sempre achando que ele pode, que ele tem condições, que ele vai fazer alguma coisa para resolver o seu problema. A questão básica é: nós somos incapazes, nós somos frágeis, mas há um Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, que é capaz. Há um Deus que é todo-poderoso. Há um Deus que tem em suas mãos a vida de todos nós. Há um Deus que criou a todos nós. E há um Deus que se importa com todos nós. E esse jovem pergunta a Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Sem dúvida, essa é a pergunta que muita gente tem feito. O que eu vou fazer para resolver o problema, a necessidade da minha alma? Como é que vou resolver essa situação? E aí as pessoas procuram muitos caminhos, muitas respostas, mas não encontram resposta satisfatória. Não encontram satisfação porque estão distantes daquele único que tem poder para nos conceder a vida eterna. Mas esse jovem, alguns estudiosos da Bíblia dizem que era um jovem de qualidade. E nós, até analisando a conversa dele com Jesus, podemos destacar algumas virtudes desse jovem. A primeira virtude desse jovem é que ele era alguém que estava preocupado com o futuro. E esta preocupação com o futuro é muito própria do jovem do século 21. Talvez nunca tenha surgido uma geração tão preocupada com o que vai acontecer. Até porque uma das maiores características do mundo dos nossos dias é a mudança constante de princípios, de valores. Tudo está mudando rapidamente e o jovem fica perdido. Antigamente, o jovem ele não se preocupava muito com o futuro, porque ele imaginava o seguinte: eu vou terminar a minha fase de preparação, eu vou entrar num emprego e vou ficar nesse emprego até me aposentar. Antigamente era assim. Hoje não é mais assim. Hoje as coisas mudaram e mudaram tremendamente. Antigamente, por exemplo, quando um jovem conseguia terminar o seu curso, seria hoje o ensino médio, ginasial, era alguém que era reconhecidamente destacado no seu meio social. Quando alguém galgava o terceiro grau,
no ensino universitário eram poucos. Era uma pessoa disputada, porque era alguém que realmente tinha alcançado muita coisa. Mas o tempo mudou. Hoje mesmo nós tivemos um anúncio da formatura de uma irmã nossa, Tatiane, uma outra que não estava aqui no convite, irmã Lojane também, formando em pedagogia, e tanta gente está formando, né? Faz seu curso de graduação, faz o seu mestrado, faz o seu doutorado, faz o seu pós-doutorado, e ainda assim é insuficiente no mundo de hoje. Nada satisfaz o ser humano. Esse jovem, diz a Bíblia, que ele estava preocupado com o seu futuro. Você está preocupado com o futuro? Ou você é daquele jovem que não está preocupado? É daquele jovem que os que estudam o comportamento humano têm chamado de uma nova geração de jovem. É a chamada geração nem. Sabe qual é essa geração? Nem estuda, nem trabalha. E nem se preocupa com nada. Mas esse jovem, ele tinha uma qualidade. Ele era um jovem que estava preocupado com o futuro, porque ele sabia que a vida não durava para sempre. Ele pergunta a Jesus: o que eu vou fazer? Presta atenção nisso. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele queria dar sentido à sua existência. Será que você que está aqui essa noite, você que é jovem ou não, você já tem resposta a essa pergunta? Ele era também, além de alguém preocupado com o futuro, ele era um jovem bem-sucedido. Ele era judeu. E como judeu, ele era alguém ligado profundamente à religião. E ele conhecia os mandamentos. Jesus disse o seguinte: você sabe os mandamentos? Ele disse: eu sei e os pratico desde a minha mocidade. Há muitas pessoas que são religiosas. Há muitas pessoas que estão, na verdade, buscando através da religião, através de momentos como esse que temos essa noite, um encontro com Deus, mas na verdade não se encontram com Deus. Porque a religião em si, ela não tem nenhum valor se Jesus não for o centro da vida. Então, a segunda qualidade desse jovem é que ele era um jovem bem-sucedido, né? Ele era um jovem religioso, ele era um jovem que tinha uma boa condição material. Isso fica claro na palavra que o autor do texto fala no final do texto, quando ele sai da presença de Jesus, diz que ele saiu triste porque ele possuía muitos bens. Outra tradução diz que ele possuía muitas propriedades. E as propriedades para ele, os bens para ele, tinham um valor extremo. E há tanta gente que não vem a Jesus, há tanta gente que não tem uma experiência com Jesus, não se deixa envolver por Jesus, simplesmente porque está sendo uma pessoa bem-sucedida. E imagina que Jesus, de alguma forma, entrando na sua experiência de vida, irá ser um obstáculo. Uma terceira qualidade desse jovem é que ele tinha atitudes certas. Ele procurou Jesus no tempo certo. A Bíblia diz que a vida humana, ela tem um tempo. Um dos homens mais sábios da Bíblia foi Salomão. O rei Salomão, rei de Israel. Ele escreve um texto no livro de Eclesiastes que eu considero um dos textos mais realistas da Bíblia. E ele está aí, e eu queria ler com você pausadamente esse texto. Diz assim, leia comigo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos os quais vinhas a dizer, não tenho neles contentamentos. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa. Sabe o que é isso? São os braços, que são fortes enquanto se é jovem, mas com os anos eles já não têm a mesma força. E o que mais? E se encurvarem os homens fortes,
São as pernas do ser humano que, depois de um tempo, não tem o mesmo vigor. E não adianta você dizer que tem, não é? Hoje nós tivemos aqui na nossa cidade uma programação de corrida de 10 milhas. E alguns irmãos da igreja correram. E alguns ficaram só na vontade. Eu me incluo nesses, né? Vontade é coisa que dá e passa, então a gente fica com vontade, mas sabe que as pernas não aguentam mais isso. E se você insistir, o seu corpo vai cobrar de você esse resultado. Porque diz o texto, nos dias em que os guardas da casa se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, é uma referência à dentição humana. E se escurecerem os que olham pelas janelas, ou seja, a nossa visão, nossos olhos, eles vão se escurecendo com o passar dos anos. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Quando alguém falar e você nem ouviu o que a pessoa está falando. Não é verdade? Seus ouvidos já não são tão atentos como já foram um tempo, porque os anos vão se passando. E se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem, como também, vamos juntos, irmãos, quando também temerem o que é alto, e houver espantos no caminho. É uma coisa interessante, quando você fica mais amadurecido, você começa a ter mais medo das coisas. Lembro que, não tem muito tempo, antigamente, quando eu era mais jovem, ia com meus filhos a parques e coisas desse tipo, eu não tinha tanto temor. Mas uma das últimas experiências que eu tive, indo num parque aquático, com uma das minhas filhas, ela entrou naquele negócio chamado toboágua, e ela me chamou, pai, vem, eu digo, eu não vou de jeito nenhum. Por quê? Porque chega um tempo quando você já começa a temer, você já tem uma experiência suficiente para que você saiba que se você cair dali, você vai ter grandes dificuldades para se recuperar. E florescer a amendoeira. Isso é fácil, né? Ou seja, quando os cabelos começarem a ficar grisalhos. Hoje estávamos conversando com um irmão nosso aqui, que eu não vou dizer o nome dele, que ele disse que no outro dia o cabelo dele começou a ficar branco, está se multiplicando de forma avassaladora. E florescer a amendoeira, né? E o gafanhoto te for um peso, e perecer o apetite, porque o homem vai à sua eterna morada. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, e o deu. A Bíblia diz que nós precisamos ter consciência de que esse tempo passa por nós rapidamente. Vocês têm consciência disso? Você jovem, pensa sobre isso? Você pensa que vai chegar o dia quando você não vai ser mais jovem? Às vezes você olha para uma pessoa já numa idade avançada, né? Olha para uma pessoa na terceira idade, como alguns aqui, e diz assim, fulano já está ficando ultrapassado. Mas sabe de uma coisa? Se tudo der certo, você vai chegar lá. A juventude vai passar. E a palavra de Deus diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse jovem, diz a Bíblia que ele era jovem, e ele correu para Jesus enquanto era jovem. E uma das coisas que eu tenho tido experiência como pregador do Evangelho, é que a maioria das pessoas que se convertem a Jesus são pessoas jovens. Interessante isso. Jovens têm mais facilidade de aceitar Jesus. As pessoas que já estão mais amadurecidas, elas são mais desconfiadas. Elas já perderam muitas vezes a esperança. Elas não creem que pode haver mudança. Mas o jovem não, o jovem está procurando mudança.
Aquele jovem buscou a Jesus no tempo certo. Mas ele, diferente de muitos jovens, ele não foi a Jesus com orgulho, com empáfia, mas ele humilhou-se, diz a Bíblia que ele ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou: o que eu vou fazer? Embora o foco não fosse o que Jesus ia fazer por ele, mas o que ele ia fazer para herdar a vida eterna. Uma das grandes marcas do Evangelho é que o Evangelho de Jesus não é o que eu faço pelo meu Senhor, mas é o que Ele faz por mim. As religiões todas da terra, as filosofias todas desse mundo, estão impregnadas de uma mensagem de que você precisa fazer alguma coisa para que você possa realmente tornar-se realizado. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem do Rei Jesus, não é de alguém para quem você precisa fazer algo, mas é de alguém que fez algo por você. E aquele jovem pergunta: o que eu vou fazer? Na verdade não era o que ele ia fazer, era o que ele ia permitir que Jesus fizesse por ele. Aquele jovem tinha uma grande sede na sua alma. Ele precisava de salvação. E ele então pergunta para Jesus: o que eu vou fazer? Jesus então, que conhece a mente, o coração, a realidade de cada pessoa, ele sabia que ele estava um jovem religioso. Ele diz: jovem, você conhece os mandamentos? Porque era impossível um judeu não conhecer o mandamento. Ele diz: Senhor, eu conheço, eu os pratico desde a minha mocidade. E nesse momento, queria que você atentasse para isso. Nesse momento, o texto sagrado diz que Jesus o amou. Esse jovem agora toma a decisão errada, né? Ele que tinha tantas atitudes boas, agora ele toma a decisão errada. Jesus o amou, porque Jesus, olhando para ele, Jesus que conhece todas as coisas, sabia que embora ele dissesse que conhecia e cumpria, ele não estava sendo verdadeiro, ele precisava ser honesto. Porque qual é o primeiro mandamento? Quem sabe o primeiro mandamento? Diz aí para mim. Qual o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esse jovem disse que conhecia os mandamentos e os cumpria desde a sua mocidade. Entretanto, quando Jesus disse para ele: olha, você tem muitos bens, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e segue-me. O jovem fez o quê? Isso não. Isso não, Senhor. Isso não. Exatamente a mesma coisa que cada ser humano faz muitas vezes quando tem que decidir sobre Jesus e aquilo que para ele é importante. Às vezes, como nesse caso é a riqueza, às vezes são os prazeres dessa vida, às vezes são as filosofias que esse mundo oferece. Há tanta gente nesse mundo que está correndo atrás do vento, porque de fato quem corre sem Jesus corre atrás do vento, mas ainda assim não quer deixar aquilo que está fazendo para vir a Jesus. Do ponto de vista teórico, parece uma pessoa religiosa, mas honestamente ela não é religiosa. Do ponto de vista da religião verdadeira, que é amar a Deus de todo o coração. Aquele moço, ele amava muito mais as coisas que iam perecer, as coisas que ficariam nessa terra, do que aquele que podia dar a ele a vida eterna. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você não tem que fazer nada. Você tem que deixar que Deus faça por você. Mas a atitude certa, a decisão certa, é você reconhecer que não há bem maior nem melhor do que Jesus. Como diz o poeta sacro, Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas, melhor que posições, melhor muito mais do que milhões. E o poeta continua dizendo: pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Na verdade, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa que troca Jesus por coisas que vão perecer, ela nunca alcança
a vida eterna. O que é que impede da pessoa chegar a Jesus? No caso desse jovem, eram os bens materiais. No seu caso, o que impede você de chegar a Jesus? Talvez a sua filosofia de vida. Você se acha tão suficiente, você se acha tão capaz, você se acha tão correto, que você não tem lugar para Jesus na sua vida. Você acha que pela sua própria capacidade, pelo seu próprio mérito, você conseguirá ter vida eterna. Esse jovem precisava preencher o vazio da sua alma, e há tanta gente que está procurando preencher o vazio da sua alma sem Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio trazer salvação, e Ele trouxe essa salvação de graça. Paulo, apóstolo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 12, versos 8 e 9, ele diz o seguinte: pela graça sois o quê? Salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o homem é salvo pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Não há nada que você possa fazer para entrar no céu. Na verdade, ninguém merece o céu, ninguém merece ter vida eterna, mas a vida eterna nos é dada de graça por causa de Jesus Cristo, e sem Ele ninguém entra no céu. Seja você quem for. Esse jovem precisava encher o vazio da sua alma. E esse vazio era preenchido somente pela presença de Jesus. E esse jovem precisava da verdadeira alegria. É interessante que o texto termina dizendo o seguinte: que ele saiu triste da presença de Jesus, porque ele possuía muitas propriedades, muitos bens. Alegria é algo que as pessoas buscam. Em todo tempo, o homem busca alegria. Jesus é, de fato, a verdadeira alegria. A pergunta que o jovem faz: o que farei para herdar a vida eterna? Ele precisava mudar essa pergunta. Ele precisava perguntar a Jesus: Jesus, o que é que o Senhor pode fazer para que eu tenha vida eterna? E certamente Jesus diria: você precisa crer que eu sou quem eu digo que sou. Você precisava crer que eu vim a este mundo, deixei o céu, porque eu amo você. Como ele afirmou no diálogo que teve com Nicodemos, quando ele disse a Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo e amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que fazer para herdar a vida eterna? Crer no que Jesus fez. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele cravou na cruz toda a maldição do pecado da humanidade. E quando nós cremos nesse poder de Jesus, nós obtemos vida eterna. Muitas vezes nós nos deixamos levar e nos afastamos de Jesus por causa das influências que esse mundo traz. Tanta coisa que o mundo diz que tem valor, como foi pregado hoje pela manhã, que não tem nenhum valor. Coisas que passam. O apóstolo João disse isso na sua carta: não ameis o mundo, ou seja, o sistema de valores, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele, e o mundo passa. Sua paixão, seus valores, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu amigo, diante de nós, diante de mim, de você, independente de quem sejamos, jovens ou não, daqui a pouco vai se descortinar a eternidade. Porque esse tempo, diz a Bíblia, é passageiro. E quando chegar na eternidade, que tipo de situação será nossa diante de Deus? Estava lendo uma crônica de Pedro Bial, um homem incrédulo, a propósito da morte de Eduardo Campos.
E ele estava dizendo como a morte é intrusa, como a morte surpreende as pessoas. Mas ele, na sua incredulidade, estava falando muitas verdades. Nós não sabemos o que vem. Hoje, lá no Recife, milhares de pessoas estavam lá para, naturalmente, despedir-se de um homem que foi governador daquele estado, um homem político conhecido, um dos candidatos ao governo do Brasil. Eu penso que, nos planos daquele homem, a eternidade, ou o final da sua história no tempo, não ia chegar nem tão cedo. Mas ele não sabia. Aliás, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Quando chega o fim do tempo, a gente começa a dar um monte de desculpa. Morreu por isso, morreu por aquilo, foi embora por isso, por aquilo. Isso não importa. Importa é que todo mundo vai. Mas a questão básica é essa: como é que eu vou chegar na eternidade? Quem é que vai me receber na eternidade? Será que eu vou ter vida eterna? É a pergunta que você tem que fazer. Pastor, eu sou religioso, estou aqui na igreja, não está vendo? Não é isso que eu perguntei. Ô pastor, eu sou amigo de muitos crentes, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando o seguinte: como é que está você com Jesus? Quem é Jesus para você? Não é o que você está fazendo, não. É o que Jesus está fazendo por você. Será que você compreende o que Ele fez por você? Você compreende com a sua mente? Você aceita com o seu coração que Ele morreu na cruz por causa de você? Você entende isso? Você entende que Ele quer perdoar você do seu pecado, porque Ele disse que todos pecaram? Você entende isso? Essa noite eu convido você a ter vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus.